Olha, nós estamos quase chegando ao fim. E no último vídeo, eu acho que eu comentei que eu iria falar sobre os tipos de comportamento ligado a cada orixá. Mas eu estava aqui relendo e falei, mas por que que isso seria importante? Por que que eu fiz esse destaque à época? Por que que isso seria interessante? Eu já não achei mais interessante que eu faça o relato de cada comportamento, de cada um dos orixás. E eu acho que isso seria mais curiosidade, eu acho que não teria que aprofundar mais, é isso que eu quero dizer, sabe? E acho que aqui esse espaço não seria o canal para isso. Eu acho que é interessante, e é isso eu vou destacar então, porque aqui é a vovó Maria Conga que está falando, então, sobre como esses orixás influenciam o nosso comportamento ou influenciam a nossa vida. Cada orixá tem uma vibração cósmica. Quando eu falo os orixás influenciam os nossos comportamentos, que essas vibrações cósmicas influenciam nós aqui, seres humanos. E como que se dá isso, essa influência e através do quê? E ela fala assim, ó, é bom ficar claro que todas as vibrações influenciam, todos os orixás nos influenciam. Por quê? É como se cada um dos filhos tivesse 7 vetores, um de cada orixá. O que pode ocorrer é, dependendo do momento existencial e kármico de cada filho, um vetor estar mais dinamizado do que o outro. O que são esses vetores que ela fala? Que nós temos um ligado a cada orixá. Nada mais, nada menos que os nossos chakras. Então, esses vetores são os nossos chakras. E cada vetor, cada chakra, tem uma correspondência vibratória com cada um dos orixás. Cada uma dessas energias está vinculada a um tipo de vibração de cada um dos orixás. E ela continua falando assim: isso não quer dizer que essas vibrações, ou seja, essas vibrações cósmicas desses orixás que a Terra aqui ainda não consegue medir, estão exclusivamente em cada um dos chakras. Não é que Oxalá está vinculado ao chakra coronário, Ogum está vinculado ao chakra esplênico. Não, ele não está exclusivamente. É como se tivesse coordenadas dimensionais nos chakras próprias do giro deles, que recepcionam essas vibrações oriundas dos orixás, essas vibrações cósmicas, e faz a mediação com os demais corpos. Mas os outros chakras também estão recepcionando tais vibrações. Só que aquele que é mais semelhante, vamos dizer assim, que está mais adaptado para receber aquela vibração, vai ter uma influência maior. Por que que nós recepcionamos todas essas energias, essas vibrações cósmicas nos nossos corpos? Por quê? Porque nós temos esses chakras e, além do que, nós temos os demais corpos, não apenas o corpo físico, mas os demais corpos. E esses corpos sutis que nós temos, vamos lá, etérico, astral, mental inferior, superior, átmico, búdico, esses corpos sutis que compõem os filhos que nos formam, têm a sua representatividade em centros transformadores de energia. O que são esses centros transformadores de energia? Os nossos chakras, que se definem como o chakra básico, esplênico, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Então, a ligação que ela está fazendo é que os nossos corpos sutis têm forte ligação com os nossos chakras básicos. A cada chakra, nós temos uma sintonia com esses orixás, com essas vibrações cósmicas. E aí, quem quiser aprofundar mais sobre esse assunto, pode buscar mais informações, mas eu acho que a gente não precisa aprofundar tanto aqui. E agora eu quero contar um exemplo para nós entendermos essa vibração do orixá. Existem planos vibratórios que estão paralelos em densidade e frequência, mas interpostos uns aos outros. Quando um recém-desencarnado que foi socorrido desperta em um hospital espiritual no plano astral, ele se encontra num entreposto transitório, intermediário entre duas dimensões de vidas diferentes. Essas estruturas energéticas são construídas por seres espirituais de alta estirpe, que elaboram formas mentais e as plasmam com o pensamento no éter que a todos envolve. O que ela está falando? Que os espíritos, com a força mental e com a manipulação dos fluidos, fazem as construções das estruturas, etc. E tal. Desse hospital, passará para a dimensão correspondente ao seu nível energético. Então, esse desencarnado vai ficar nesse entreposto, um local lá no umbral, um hospital, um pronto-socorro, será socorrido, e depois ele vai ir para o local cuja a sua sintonia vibratória se afiniza ao seu nível energético e padrão vibracional do corpo astral. Há os que continuam perambulando no que os filhos denominam de umbral, que poderemos chamar de astral inferior, uma região muito pesada,
e que reflete o estado íntimo de cada criatura que por ali se encontra. Tudo é exteriorizado das mentes afins, com formas de cavernas escuras, abismos intermináveis, favelas e cidades medievais perdidas no tempo. A manifestação de todos esses espíritos nas formas plasmadas, do físico ao plano dimensional mais rarefeito que os filhos possam conceber, é regulada pelos orixás. Nós desencarnamos, vamos para esse entreposto, somos socorridos. Após a nossa passagem nesse entreposto, nós vamos estacionar no local onde as nossas vibrações mais se afinizam. Assim como no astral tudo é idealizado pelas mentes dos espíritos, que fazem a manipulação e a construção, então, das infraestruturas e tudo, o mesmo ocorre no umbral inferior, que ela que chama de astral inferior, onde tudo que está lá exteriorizado também é produto das mentes dos habitantes daquele local. Então, as cavernas escuras, as favelas, as cidadelas medievais, tudo é manifestação dos espíritos que lá vivem. Aí, o que ela diz aqui? Do físico ao plano dimensional mais rarefeito, ou seja, ao mais purificado possível, é regulada pelos orixás. Verdadeiras vibrações cósmicas provindas do hálito de Deus. Quando um espírito elevado plasma com sua força mental um hospital no astral, essa formação energética se mantém indefinidamente pelas leis reguladoras dos orixás. Os espíritos não precisam ficar o tempo todo mentalizando para manter a formação requerida. Assim é no universo infinito, onde essas posições vibradas, ou orixás, se fazem presentes em todos os planos, em que a vida espiritual se viabiliza pelas manifestação nas formas. Os orixás, assim, são os princípios vibratórios regentes no cosmos. Está falando que quando um espírito elevado plasma um hospital lá no astral, após ele plasmar aquela formação, não é mais necessário que os espíritos fiquem lá mentalizando aquele hospital. As próprias energias, vibrações desses orixás é que mantém aquela construção existente. E aí temos a outra pergunta. Os orixás têm corpos sutis como o astral, mental, búdico, etc? Não. Os orixás não se manifestam diretamente nos vários planos vibratórios do cosmos, nem são um estado de consciência. São a própria representação vibracional do Criador e assim têm as potencialidades de Deus, mas são imanifestos na sua manifestação. Fazem-se presentes energeticamente, mas não são as energias em si. Eu já tinha falado sobre isso e eu estou repetindo aqui, eu não sei por quê. Então, se eles não incorporam, com quem falamos quando vamos no centro? Então, nós vamos aqui falar sobre esses falangeiros. O que são esses falangeiros? Eles podem sim incorporar nos médiums, que eles chamam na Umbanda de cavalos, e eles mostram a sua presença e sua força em nome de um orixá. Um exemplo de falangeiros de Ogum. Então, nós vamos ter assim. Então, não é o próprio Ogum que vai incorporar no médium. Quem vai incorporar um falangeiro de Ogum? Quem são esses falangeiros? Aí ela fala assim, Ogum Beramar, Ogum Megê, Ogum Sete Ondas, Ogum Sete Espadas. São exemplos que ela dá, os falangeiros de Ogum. Os falangeiros dos orixás não falam, não bebem, não fumam, não dão consultas e estão vinculados a casas de corrente africanas. Essas entidades trabalham apenas na harmonização do terreiro, afastando cargas e no desenvolvimento e equilíbrio dos médiuns. Então, algumas ramificações da Umbanda, o trabalho é feito com os guias, chamados capangueiros de orixás. Então, o que ela está falando aqui? Nós temos os falangeiros de orixás, que eles não vão dar consulta, eles não vão falar, eles não vão beber, incorporam, mas não vão dar consulta, não vão conversar. E eles vão estar lá, esses falangeiros, fazendo a limpeza, fazendo a harmonização. Fora esse, o que ela diz? Que algumas ramificações, além dos falangeiros, você tem os capangueiros de orixás. Ou seja, são guias que vêm na vibração ou emanação daquele orixá. Os guias capangueiros dos orixás dão consulta, fumam, bebem e falam, ou seja, interagem com as pessoas. As casas em que trabalham não estão vinculadas à corrente africana. Então, nós temos os falangeiros que estariam vinculados a essas casas de origem africana e os capangueiros não estariam vinculados à corrente africana. Na maioria das vezes, são caboclos que cumprem essa função e carregam o nome de orixá junto ao deles, como, por exemplo, caboclo Ogum Iara, caboclo Ogum Sete Espada, caboclo Ogum Beramar, caboclo Xangô das Matas, caboclo Xangô Sete Pedreiras. Resumindo, orixá
não encarna e muito menos incorpora. Esses médiuns estão assistidos pela mecânica da incorporação por um guia ou um protetor das falanges que são regidas por um orixá. Esses guias, os pretos velhos, caboclos, as crianças, os boiadeiros, marinheiros, baianos, exus, pombogiras, trabalham todos sobre a ordem de um orixá, vamos dizer assim, e também eles podem ser considerados como esses capangueiros. A diferença entre eles e os guias capangueiros dos orixás é que eles não carregam em seus próprios nomes o nome do orixá de trabalho. Então, esse é o resumo, diferenciando essas ramificações para nós entendermos um pouquinho mais. E nós ficamos por aqui com esse vídeo, continuando no próximo, falando um pouquinho mais sobre o trabalho desses orixás.